Estou vendo eles saírem aí. Nós terminando a palavra também, nós estamos saindo, né, Evaldo? E é muito bom estar com vocês. Eu fui muito abençoado nesse tempo. A Denise, nós estávamos comentando no hotel. Que bênção estar aqui com vocês. Que bênção poder receber tudo que a gente tem recebido nesse local. Vocês nos inspiram demais, vocês nos abençoam. E a gente vai incendiado também para casa, não é verdade? Quem crê que Deus tem muito para nós, queridos? Eu queria que você abrisse seu coração. Eu confesso que para mim um grande presente foi conhecer o pastor Joaquim ontem, né? Ele tinha ministrado para nós no GKPN, mas eu fiquei impressionado, né? Estou lamentando de não poder assistir a outra sessão com ele, né? Porque realmente eu fui abençoado. Pastor Marcelo Jamal, igreja, olha para quem está ao teu lado aí, fala, prepara, fala para ele, prepara aí. Queridos, olha, o Jamal não é apenas um grande amigo. Eu falei a ele, eu ouço o Jamal, Conferência do Espírito Santo em Araçatuba, nós já fizemos 2 ou 3. O livro dele eu li antes de ser lançado. E eu vejo o livro dele, é como se eu visse ele pregando, né? Eu falei isso para ele. O Jamal inspira demais, mas há uma graça de Deus sobre a vida dele, há algo que é sobrenatural. E vocês se preparem, porque eu garanto para você aquilo que vai acontecer. Pedro, fui abençoado muito ontem. É bom, né? O tio, né? O Pedro, o tiozão, né? Não sou só o tiozão de idade, mas sou tio verdadeiro, né? Tio de sangue, né? Então, é muito bom te ouvir, viu, Pedro? O Jamão ainda me perguntou como é que é ouvir o sobrinho, né? Eu falei, é maravilhoso, né? É maravilhoso a gente ver esse legado, tudo aquilo que Deus tem feito, né? Domingo passado eu falei, meu filho pregou lá, amanhã é minha filha que está pregando em Araçatuba, e a gente fica muito feliz de ver tudo isso que está acontecendo, né? Um legado maravilhoso. E aí o Jamal, quando me perguntou, eu falei, eu sinto muito orgulho, né? Por mim eu fico sentado assistindo, né? Porque é muito bom ver aquilo que Deus está fazendo nessa geração. E eu queria, dentro desse tema chamas, eu fui para o hotel ontem, queridos, e eu fui impactado por tudo aquilo que tem acontecido. E a Denise sabe, eu fiquei até 2 e pouco da manhã. Tudo que eu fiz aqui eu anotei para falar com vocês hoje, né? Eu já tinha pedido, Deus estava queimando algo que eu falei, eu não sei se eu vou fazer, mas eu queria que você abrisse seu coração, porque eu quero que você declare comigo, fala assim, o fogo não vem sobre altar quebrado. E ontem o Pedro falou sobre o altar. E eu queria que você fosse comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Diz assim, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar que estava quebrado. Elias reparou o altar que estava em ruínas. Antes do fogo cair, o altar precisava ser restaurado. E como eu disse, eu estou aqui com vocês, tem sido maravilhoso, um mover intenso, uma atmosfera palpável. Que igreja maravilhosa, queridos, que igreja maravilhosa. Ver tudo aquilo que está acontecendo. E como a pastora Denise falou, né, no primeiro dia, sabe, o nosso coração tem que queimar, nós não podemos ficar em Emaús, não podemos estar nesse lugar, porque é em Jerusalém, é na casa que nós recebemos o fogo de Deus. Por isso que Jesus disse, fiquem em Jerusalém, mas 2 saíram. Fiquem até que do alto vocês sejam revestidos do poder, do fogo, do Espírito Santo. Porque nós não podemos permitir que a chama se apague, que a chama do altar se apague. E eu quero lembrar desse profeta Elias, porque Elias ele era conhecido como profeta do fogo. Se você ler a vida de Elias, se você for para o capítulo seguinte, você vai ver que Elias está lá no monte, e aí manda o capitão atrás, e ele falou, não vou descer daqui do monte não, e vinha fogo e consumia. E esse é o momento que o fogo do Espírito Santo precisava cair. E por quê? Porque Elias estava inconformado com o cenário da nação. Quem aqui está conformado com o cenário da nação, queridos? Está conformado?
Quem está conformado com o que está acontecendo nas escolas, queridos? Quem está conformado com essa mentalidade que está atingindo a nossa nação? E de repente Elias olhou para a nação, queridos. Olhou para o cenário. E ele percebeu que na realidade, todas as pessoas estavam virando as costas para Deus. Nós temos vivido uma sociedade que tem virado as costas para Deus. Que não tem olhado para aquilo que Deus é. E ele olhava para as pessoas, ele via, olha, elas não têm a mesma atitude. O povo, que era povo de Deus, estava com o coração dividido. O texto é claro, estava cocheando entre dois pensamentos. Estava completamente dividido, porque na realidade, eles tinham se voltado. Tinham virado as costas. Não estavam adorando como deveriam adorar. Na realidade, eles tinham se esquecido de Deus, tinham abandonado o altar. E nós ouvimos ontem sobre a importância do altar. Eles tinham ido atrás de outros deuses. E quantos deuses têm tomado lugar na nossa sociedade, queridos? E no momento que Elias se levanta, Baal estava sendo adorado, estava sendo invocado, Jezabel e Acabe reinavam. Você conhece a história, então não precisa entrar em nenhum detalhe. Só que a nação estava sofrendo consequências por causa disso. Sofrimento, opressão, seca. Quanta coisa, querido, problemas de toda ordem. E eu creio que Deus está levantando o seu povo nesses dias para mudar o quadro da nação, o quadro profético. Quem crê nisso, queridos? Elias de repente se levanta dizendo, olha, tem que ter uma volta para o Senhor. Se Deus é Deus, serviu. Se é Baal, vão servir. Mas há um Deus que vai se levantar sobre a nação. Há alguém que vai se levantar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for para o altar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um chamado para nós, queridos. Ou seja, nós precisamos desse altar onde o fogo, onde a chama de Deus é derramada. Só que o fogo, diga bem alto comigo, fala assim, só que o fogo não cai sobre qualquer altar. Naquele momento Elias precisava edificar um altar, queridos, mas o altar estava em ruínas. Na realidade não havia altar, estava quebrado. Mas nós precisamos entender que o fogo só cai se o altar estiver restaurado, onde Deus é glorificado, onde Deus é honrado, onde Deus é adorado, onde Ele é reverenciado, onde o Espírito Santo pode vir com fogo e se mover no meio do povo, queridos. O altar da adoração, da presença de Deus precisa estar restaurado. E o profeta Elias desafia os profetas de Baal, desafia a nação, você sabe. E ele diz, vai chegar a hora que vocês vão entender, quando o fogo, quando o Espírito Santo vier, que só o Senhor é Deus, que não há outro Senhor. Mas eles ainda não tinham tido a experiência com o fogo. Trazendo para nós, o Espírito Santo ainda não tinha caído sobre eles. Eles não tinham visto o fogo descer, queridos. É por isso que uma igreja sem atuação do Espírito Santo, sem fogo, é uma igreja fria, queridos. É por isso que uma igreja onde o fogo de Deus não vem, é uma igreja apagada, onde o Espírito Santo não se manifesta. Pessoas sem a manifestação do Espírito são completamente apagadas. Porque você pode perceber, quando Deus se manifesta, a presença de Deus é real. Quando o fogo cai sobre a igreja, quer dizer, ele cai para valer, e ninguém tem dúvida, quando chega naquele lugar, que só o Senhor é Deus daquele lugar. Quando a gente entra aqui, a gente não tem dúvida, Deus é o Senhor desse teu lugar, e Deus é o Senhor da tua vida. É verdade ou não é, queridos? Porque onde tem fogo, não há dúvida quem é o Deus da igreja, não há dúvida que Jesus é o centro da igreja. Onde tem fogo do Espírito Santo, todos reconhecem, o Senhor é Deus dessa vida. E aqui Elias precisava mostrar isso, queridos. E ele desafia os profetas. O fogo precisava cair. Mas os problemas, as adversidades, as ameaças, tudo aquilo que eles estavam vivendo, tinham levado o povo a um afastamento da presença de Deus. E aí havia uma convocação antes. Elias disse, antes de qualquer coisa,
Nós precisamos restaurar o altar que está em ruínas. Porque, lamentavelmente, o altar do povo de Deus estava assim, quebrado, destruído. E eu não tenho a menor dúvida que esse avivamento dos últimos dias, tudo aquilo que Deus está fazendo, queridos, eu concordo plenamente com aquilo que o Pedro pregou ontem, envolve uma restauração do altar. Envolve a igreja edificar o altar para que o fogo venha. Porque muitas vezes nós estamos esperando uma resposta de Deus. E Deus já está falando dos céus, a resposta já está diante de vocês. Restaura o altar, porque aqui no céu o maçarico já está ligado. É só preparar o altar que fogo vai cair sobre vocês. No céu, querido, o maçarico está pronto. O problema é que muitas vezes nós não nos abrimos para esse fogo que tem que cair sobre a igreja. Eu creio que é uma voz dos céus nesses dias. Eu não estou falando sobre esta casa, eu estou falando sobre a igreja na nossa nação. Deus está dizendo: eu quero incendiar meu povo, eu quero incendiar minha igreja, eu quero incendiar pessoas que vão incendiar outras pessoas. Eu quero fazer do meu povo labaredas de fogo nessa nação. Eu quero derramar fogo sobre a igreja, um fogo que vai contaminar e vai atingir muitas pessoas. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. E a minha pergunta é: quando Ele olha para você, tem altar na tua casa? Quando Ele olha para você, tem altar nos teus negócios, no teu trabalho? Quando Ele olha para você, tem altar no teu relacionamento familiar, queridos? Porque é muito bom quando a gente canta aqui na igreja: então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Mas quando você sai daqui, o teu coração é verdadeiramente um altar para ser incendiado por esse fogo da presença de Deus? Ou é só um animamento? Ou é só uma empolgação? Porque quando Deus olhou para o altar daquele povo, queridos, o altar estava quebrado. O altar precisava ser restaurado, na realidade estava abandonado. Eles não tinham mais sacrifícios agradáveis a Deus. Eles estavam voltando as costas. E é por isso que Elias disse: se o Senhor é Deus, isso vai mudar. E eu creio, queridos, que congressos como esse que nós estamos tendo, tempos como esse, queridos, o pastor Jamal passou no mês de julho, nós estávamos lá com os pastores, que era para acabar, tinha gente que tinha que pegar, estava de ônibus, ia para Brasília, para não sei aonde. De repente, uma reunião que era para acabar um horário, foi mais de 1 hora, as pessoas clamando, fogo caindo, Deus manifestando. Eu creio que Deus está pronto para derramar fogo sobre a igreja, mas Ele quer derramar sobre altares restaurados na sua presença, sobre igrejas que estão dizendo: olha, aqui tem altar para a presença de Deus, aqui tem altar para o fogo se manifestar. E os profetas de Baal fizeram de tudo, você sabe, fizeram as macumba deles lá, bateram cabeça, manquejaram, cortaram o corpo e não aconteceu nada. E aí chegou a hora de Elias, e Elias falou: vamos restaurar o altar. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 30, Elias fala para o povo: chega aqui pertinho. Quem crê que Deus está nos chamando para perto dele, queridos? Ele falou: chega para perto. O fogo vai cair, o Espírito Santo vai se manifestar, a glória de Deus vai descer. Mas para que isso aconteça, o altar que está quebrado precisa ser restaurado. E nesses dias eu declaro: Deus está restaurando o altar nesse lugar, em nome de Jesus. Porque não há fogo genuíno, queridos, se o altar estiver quebrado. Como restaurar? O que Elias fez? Versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras, diga comigo, com aquelas pedras edificou. O que ele edificou? O altar. Pode dar a mão pelo menos por 1 segundo? Pode dar? Pode dar, pastor? Você libera?
Aí ela vai me dar bronca em mim. Mas por um segundo, levanta a mão dessa pessoa que está ao teu lado aí. Você vai dar um grito na orelha dela. Fala assim bem alto, fala assim: Deus não opera. Fala para o teu irmão, fala. Chacoalha a mão do teu irmão, fala: Deus não derrama fogo quando há divisão, quando os corações estão divididos. Levanta mais alto teu irmão, até aquele momento, guarda o que eu vou falar agora, até aquele momento, Israel estava dividido, Israel estava separado, mas naquele momento Elias fala: pega 12 pedras, representa, ajunta as tribos, porque a primeira coisa para o altar ser restaurado, tem que haver unidade na igreja, tem que haver unidade no corpo de Cristo. Eu vou juntar pessoas diferentes, para que a minha glória seja derramada, em nome de Jesus. Agora, levanta bem alto sua mão assim, fala assim: eu sou, fala, eu sou uma pedra desse altar. Quem é uma pedra desse altar? Dá um glória a Deus aí, queridos. Agora guarda uma coisa, ele não pegou um tijolo bonitinho, ele não pegou uma pedra trabalhada, ele pegou uma pedra bruta. Fala comigo, pedra bruta. Era a pedra que estava ali, ó, onde estava no chão, ele pegou. Agora guarda uma coisa, Deuteronômio capítulo 27, versículo 6 diz assim: o altar, diga, fala comigo, o altar é composto por pedras brutas. O altar é feito do que, queridos? Não é de uma pedra bonitinha, não, é pedra bruta. Deuteronômio capítulo 27, versículo 6. Agora estenda a mão para o teu irmão, dá mais um grito para ele, fala assim, ó, fala: nós temos limitações, fala para ele, nós somos diferentes, somos imperfeitos, somos pedra bruta, mas quem vai encaixar as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Deus pega a pedra gordinha, pedra magrinha, pedra bruta, pedra imperfeita. O altar é composto de pedras brutas, queridos. Somos diferentes, mas Deus nos uniu para trazer a glória de Deus e o fogo de Deus sobre o altar. Porque o altar não cai se houver divisão, queridos. E a primeira coisa que Elias fez: junta pedras brutas, pessoas imperfeitas, pessoas que precisam ser trabalhadas, que tem hora que parece que não vai encaixar, mas o Espírito Santo encaixa, queridos, e começa a restaurar o altar. Somos corpo, e assim bem ajustados, completamente ligados, unidos em amor. Elias ajuntou pedras diferentes. Eu tenho que correr aqui. Guarda, o fogo cai quando nós ficamos em Jerusalém, quando nós não descemos a Emaús. 2 desceram, o altar estava quebrado, os olhos foram abertos, voltaram para Jerusalém. E quando o Espírito Santo foi derramado, quando o fogo caiu, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. As pedras brutas foram ajuntadas para o fogo cair no dia de Pentecostes, queridos. Eles estavam unânimes, buscando a presença de Deus. Porque fogo não cai quando há divisão. Fogo não cai quando o coração está dividido, queridos. O Espírito Santo vem para corações que Ele tem trabalhado, tem ajuntado. E eles estavam no mesmo lugar, e porque estavam no mesmo lugar, no cenáculo, o fogo de Deus caiu. Mas como eu preciso correr, eu tenho alguns pontos aqui antes de eu chegar onde eu quero chegar. Estenda a mão para o teu irmão, fala assim: você vai me ajudar a correr, tá bom? Fala para ele assim, ó, não basta, fala para o fogo cair, fala para o fogo cair. Não basta ter unidade, nós precisamos preparar a atmosfera, o ambiente. Quem crê que Deus está preparando a atmosfera, o ambiente para o fogo cair? De repente Elias diz no versículo 32, façam uma valeta ao redor do altar, prepara o ambiente onde o fogo vai cair. Em vez de dar espaço a sentimentos errados, a ressentimentos, chegou a hora de nós prepararmos o ambiente para que a glória de Deus venha.
Chegou a hora de nós prepararmos o ambiente para que o Espírito Santo venha. Elias disse: antes do fogo cair, não basta ter unidade, eu também preciso preparar o ambiente. Façam regos, façam valas, porque nós só seremos cheios, queridos, quando o ambiente, a atmosfera, e a atmosfera desse lugar está maravilhosa, está ou não está, queridos? Quando a atmosfera está preparada, odres novos para receber o vinho novo, é um ambiente novo. E eu creio, pastor Evaldo, pastora Nana, que neste ano de 2021, Deus está ativando nesse lugar dons, ministérios, unção, avivamento, fogo. Deus vai fazer coisas grandiosas na vida de vocês. Terceiro lugar, fala bem alto comigo, eu tenho que correr. Fala assim: altar restaurado. Fala: altar restaurado. Tem lenha. Qual é a lenha do altar? Oração, adoração, jejum. Querido, quer ver o fogo descer? Não pode faltar jejum, não pode faltar adoração, não pode faltar presença de Deus nesse lugar, queridos. E aí o fogo vem. Qual é a lenha do altar, queridos? É a busca, é a oração. Faz oração, tem lenha. Onde tem lenha, tem o quê, queridos? Não ouviu? Onde tem lenha, tem o quê? Fogo. Para o altar ficar constantemente aceso, para o fogo não apagar, de manhã e à noite, os sacerdotes tinham que colocar lenha no altar. A lenha da oração, da adoração, do jejum, nunca podem faltar. E eu creio que nesta casa, tem casa de oração. Nesta casa tem casa de adoração. Não vai faltar lenha no altar. Quanto mais lenha, mais fogo. Versículo 33, depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Levanta as tuas mãos. Fala assim: o novilho, o cordeiro, está no meio da lenha. Jesus Cristo é o Senhor desse lugar. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Elias disse: não basta ter unidade, não basta preparar o ambiente, não basta colocar lenha. O cordeiro, o novilho tem que estar integralmente no centro do altar, onde o fogo de Deus vai cair. Jesus tem que ser a razão de tudo aquilo que acontece em nós e através de nós, queridos. Vou repetir: dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. E Elias falou: não pode faltar o cordeiro nesse altar. Jesus é a razão desse altar. Jesus é o principal, não é o homem. Não são as necessidades, queridos. Quanta gente vai para o altar, em vez de colocar o cordeiro, só coloca os seus problemas, só coloca as suas necessidades, só coloca as suas doenças. Vai para o altar para pedir para si. Não, vai para o altar e coloca o cordeiro, coloca Jesus, porque ele já levou sobre si todas as nossas necessidades, queridos. Aí quando você entende que é o cordeiro, você não olha mais para você, você olha para quem? Para o cordeiro. Então o cordeiro, diga comigo, o cordeiro é o centro. Tudo aquilo que vai acontecer nesse lugar, queridos, curas, milagres, libertação, livramentos, é porque o cordeiro é o centro desse lugar. Mas a quinta coisa, Elias derrama água sobre o altar. Versículo 34, ele manda trazer 4 cântaros de água. E ontem vocês derramaram água aqui. Por 3 vezes derramou água sobre o altar, de maneira, versículo 35, que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também a água do rego, das valetas, daquelas valas, do ambiente que foi preparado. A água nesse contexto, queridos, era o bem mais precioso. Fazia 3 anos e meio que não chovia. Água valia ouro para eles naquele contexto. E o fogo, queridos, traz um princípio. Só vem quando o melhor, o mais precioso, é depositado no altar. Quando nós não damos entregas parciais, quando nós entregamos totalmente aquilo que é mais precioso para nós, no altar da presença de Deus. Porque não havia nada mais precioso que a água, queridos. E Elias não somente joga água, ele encharca.
Ele inunda aquele lugar, ele apresenta o melhor. Mas guarda isso, a água também fala do mover do Espírito, né? Agita as águas paradas da minha alma. Quando o Espírito Santo sopra, as águas são agitadas. Fala também da presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26, diz que nós somos purificados por meio da lavagem da água pela palavra. É por isso, queridos, que não há altar restaurado onde Jesus não é o centro. Não há altar restaurado se Jesus não for o centro. Mas também não há altar restaurado se a água da palavra não estiver lavando os corações, não estiver limpando os corações. Porque a palavra não apenas limpa, ela confronta. Ela tem que fazer parte da nossa vida. E quando a água é derramada em abundância, quando a palavra vem em abundância, não vem apenas textos que nos alegram, mas vem textos que nos confrontam, que mexem com o nosso coração, que transformam. Elias sabia, queridos, que quando o altar é restaurado, quando tudo acontece da maneira certa, unidade, lenha, cordeiro, espaço para ele vir, entrega do melhor, uma volta à palavra, o fogo cai. E não é qualquer fogo. E é esse mesmo fogo que está caindo sobre esse lugar e que vai continuar caindo. Essa mesma chama. E no versículo 37 diz que Elias começa a chorar. Senhor, me responde. Responde, Senhor. Senhor, ainda tem gente vacilante. Senhor, ainda tem gente com o coração dividido, descrente, preso aos enganos de Jezabel. Senhor, tem gente que tem dúvida ainda se o Senhor é Deus ou não. O altar está aqui, a lenha está aqui, o cordeiro está aqui, tudo que precisa estar aqui, mas agora, sem a ação do teu Espírito, sem a ação do fogo da tua presença, eles ainda não conseguirão reconhecer que o Senhor é Deus. Por isso, Pai, eu peço agora, derrama fogo sobre esse altar, faz o teu Espírito cair. E quando o fogo caiu, queridos, todos caíram de joelhos e começaram a gritar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, queridos. De repente vem aquela rajada de fogo, e eu creio, queridos, que esta casa será invadida por esse fogo, e pessoas vão entrar por essas portas, dizendo: eu quero esse mesmo Deus, só o Senhor é Deus. A atmosfera mudou, as evidências surgirão, mas não é canção, é uma realidade. Mas agora eu quero conversar com você. Primeiro dia eu falei, o sumo sacerdote não podia descabelar, o sumo sacerdote não podia rasgar as vestes, não podia estressar. Mas depois que Jesus veio, o véu rasgou de alto a baixo. E agora nós todos somos sacerdotes. Eu falei sobre o altar restaurado, aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Mas olha para mim agora, fala assim: mas pastor, fala para mim, mas pastor, e quando o altar é quebrado? Sou eu. E quando em vez de fogo eu só vejo cinzas na minha vida? Porque muitas vezes você não vê fogo, o que você vê? Cinzas. A coisa pega. E eu queria que você fosse comigo em Jó capítulo 2, versículo 8. Um versículo que muitas vezes passa despercebido. Jó capítulo 2, versículo 8. Lê comigo lá, o que está escrito? Jó, sentado em cinzas, tomou um caco e fez o quê? Deixa esse texto para mim ali. O que Deus quer falar conosco, queridos? Porque muitas vezes a gente derrama fogo, Pai. Guarda uma coisa, queridos. Jó não estava vivendo dias de coronavírus. Mas
Você já parou para pensar que num dia só ele perdeu 10 filhos? A Denise, minha esposa, num dia, queridos, porque tem gente que foi internada há bastante tempo, mas esse vírus foi uma coisa interessante, né? No mesmo dia, uma tia dela, irmã da mãe dela, morreu às 11 da manhã, e um primo, filho dessa tia, morreu às 7 da noite, mesmo dia. Nós temos um pastor do GKPN, o Evaldo estava lá, nós oramos, ele perdeu a mãe, a esposa tinha mais 3 irmãos, eram em 4, 3 foram levados pelo vírus, numa mesma família, 4 pessoas. Tem hora, querido, tem hora que você não vê fogo, você vê cinzas. Imagina pai, quem é pai aqui, quem é avô, sepultar todos os filhos no mesmo dia. Imagina a dor. Aquela hora que a pessoa não pensa em fogo. Imagina o que passou esse homem. Tem gente com medo da crise financeira. Queridos, Jó faliu completamente da noite para o dia. Chegou a notícia, boi, o cara mais rico que tinha, propriedades, negócios, tudo que ele tinha, ruiu num momento. O que você acha? Que alguém que está vivendo o que ele viveu, está vivendo fogo ou está vendo cinzas, queridos? Foi para o laboratório fazer exame. Chegou no atendimento, no hospital, não sei qual é um hospital grande aqui, no hospital da Unimed, não sei se tem aqui, tem. Chegou lá no pronto-socorro, em vez de fazer o teste do vírus, ele estava doente da cabeça aos pés, queridos. Ele não tinha um vírus, ele tinha uma enfermidade, que ninguém chegava perto, as crianças cuspiam, passavam longe. Não tinha fogo. E muitas vezes, queridos, a nossa vida está assim. O que tem ao nosso lado são cinzas. Ele estava enlutado, falido, doente, sozinho. A esposa cheia de amargura, de dor, pelas perdas, por tudo que aconteceu, fala: amaldiçoa seu Deus, larga tudo. Mas naquele momento de dor, naquele momento de cinzas, aquele que era o homem mais íntegro sobre a terra, aquele que foi elogiado por Deus, aquele que tinha lenha, orava pela família, orava pelos filhos, aquele que sabia o que é ser um altar, estar na presença de Deus, de repente olha para o lado, só vê cinzas. E talvez você entrou aqui vivendo uma situação difícil ou viveu. Eu quero te dizer, no meio dessas cinzas tem caco. Pega esse caco, porque Jó, sentado no meio das cinzas, tomou um caco e começou a raspar. De repente ele disse: essa ferida não vai prevalecer sobre a minha vida. Sai fora. Ele começou a sangrar e com aquele caco ele raspa. Perdeu o filho, está difícil. Mas Jó, no meio das cinzas, ele pegou um caco de luto, falido, acabado. Mas ele pegou um caco e ele começa a raspar. No meio da dificuldade. Pega ali para mim esse vaso, Denise. Imagina um vaso bonito. Nós temos esse tesouro em vaso de barros, para que a excelência do poder do Espírito Santo esteja se manifestando nas nossas vidas. Mas muitas vezes está lá no meio das cinzas e vem a pancada. Eu vou
pegar aqui que eu não sei como é que... Jó, cadê teus filhos, Jó? Jó faliu, perdeu tudo. Jó, teus amigos. Jó, teu casamento. Quanta pancada a gente sofre, queridos. Quanta burdoada. Mas Jó, no meio das cinzas, ele pegou um caco. E ele começou a fazer o que, queridos? A raspar. Falou, aquilo que não serve, eu vou raspar. Está coçando, vou raspar. Está doendo, eu vou tirar fora. Está saindo pus. Tem ferida. A perseverança em raspar. O desejo de continuar, de não se entregar, o fez pegar um caco no meio daquelas cinzas. Ontem, e nessa manhã, eu estou jubilando com o Jamal, mas há 2 anos atrás, eu não vou dizer o que aconteceu, mas nós estávamos dentro de um carro, saindo da igreja, o Espírito Santo, o fogo caindo. Jó era um homem de Deus, mas dentro do meu carro, esse homem, chorando, sangrando, mas estava lá com um caco, raspando, abençoando a igreja, abençoando quem chegava perto. Quando alguém diz, Jó, larga, eu estou raspando, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele vai se levantar. Jó, reclama do teu Deus, não vou falar nada, eu estou raspando, estou nas cinzas, mas essa cinza não vai conduzir a minha vida, eu vou raspar, e vai chegar a hora, que não vão ser cinzas, o fogo vai cair de novo. Vai chegar a hora que esse caco não vai mais ser necessário. Eu não sei o que você está vivendo, mas o que eu quero dizer, queridos, é que mesmo que o fogo tenha apagado, do meio da cinza você pode pegar um caco e começar a se raspar. Talvez as emoções, porque eu garanto para você, estava um caco ou não estava, Jamal? Chorando, uma situação real, nos abraçamos, oramos, amigo, um problema que ele não provocou, caiu na cabeça. Querido, Jó não fez nada para viver aquilo que ele viveu. Ele estava orando, ele era íntegro, ele estava buscando a Deus, e de repente caiu na cabeça dele, mas quando caiu, ele disse, o altar não pode ser quebrado, eu vou pegar, nem que for um caco, porque do meio dessa cinza, um dia o fogo vai arder de novo, a glória de Deus vai cair sobre esse caco. Eu não sei o que você tem na mão, queridos. Para Moisés foi uma varinha, para Gideão foi um vaso também, 300 homens, para 130 mil. Qualquer caco nas mãos de Deus, com o sopro do Espírito Santo, é possível acontecer uma grande mudança para a glória de Deus. Porque se você tiver apenas um caco, mas um caco movido pelo Espírito Santo, o que você está vendo, Ezequiel? Um vale de ossos secos, só estou pisando em ossos. Profetiza, pega esse caco e diz, vento que vem dos 4 ventos, sopra sobre esses ossos. Queridos, eu queria sair daqui dessa manhã, vou viajar daqui a pouco, mas eu queria deixar 3 lições com você. Primeira delas, olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, fala para ele, meu irmão,
você não pode parar de raspar. Quantas vezes, alguém, não sei se tem um tecladista aí que pudesse vir, não sei se tem alguém que pode dar música. Quantas vezes, queridos, por conta das dificuldades, é você, Cezinha? Esse é o cara. Quantas vezes você diz, é hora de parar, desisto. É hora de deixar as cinzas vencerem. Mas olhar para esse versículo de Jó, Jó sentado na cinza, tomou um caco. Eu gostaria que você ouvisse a voz do Espírito Santo nessa manhã, dizendo para pessoas que estão aqui, para pessoas que estão na casa de Deus, não desista. Raspe, continua raspando. Eu não sei quantas raspadas Jó deu. Eu não sei quanto tempo ele ficou raspando, queridos. Mas eu tenho uma certeza, para cada ferida que surgia, para cada sangramento que saía, ele pegava o caquinho e falava assim: por enquanto tem ferida, mas vai chegar a hora que o Espírito Santo vai soprar de novo, o fogo vai reacender e eu não vou mais ter feridas. Continua raspando, olha para o teu irmão, fala: continua raspando, meu irmão. Seja perseverante. Imagina, uma mosca pousava, ele, ó, sai fora. Alguém fala, sai. Ele não ligava, queridos. Segunda coisa, além de continuar raspando, eu queria que o Espírito Santo soprasse no seu coração para que você entendesse. Tenha ousadia para crer que a resposta já está nas tuas mãos. Pode ser um caco. Moisés está lá sozinho, abandonado, não sei falar, e a hora que Deus falou dessa varinha, foi no meio de um fogo, onde ele se manifestou na sarça, queridos. O Espírito Santo sempre reacende a chama no nosso coração. É nesses momentos que a gente não entende que aquilo que a gente tem na mão é suficiente. E era com aquela varinha, queridos. Mas a terceira lição que eu quero deixar. Agora olha para o teu irmão e fala assim: não espere que os outros façam por você aquilo que você tem que fazer. Você já percebeu que tem gente que quando está na cinza só reclama dos outros? Ninguém ficou do meu lado. Querido, ninguém ficou do lado de Jó. Mas quem raspou? Foi o amigo. Quem raspou? Quem raspou, queridos? Jó, sentado em cinzas, pegou um caco e começou a raspar. Está em você a resposta que você precisa. Não está vendo ninguém ao teu lado? O Espírito Santo está do teu lado. Você ouviu isso? O Senhor está ao teu lado. Porque Jesus quer fazer em você, com você e através de você. Ele não ficou esperando por alguém. Ele falou: se precisa raspar, eu vou raspar. Está nas tuas mãos, queridos. Faça. Eu já falei sobre a importância do corpo, eu não estou tirando isso. Mas eu estou dizendo que tem gente que quando está mal só reclama dos outros, quando tem que buscar em Deus. Mas por fim, eu queria que você olhasse para Jó. E se você um dia se sentiu como ele, você está do jeitinho que Deus vai te usar. Eu citei o Jamal, porque nós estamos nos alegrando, nós estamos vibrando de como Deus reverteu tudo que nós conversamos há um tempo atrás. Hoje nós estávamos celebrando, e eu fico imaginando Jó. Qual que é o maior shopping aqui de Joinville? Garten? Imagina Jó lá passeando no Garten. Era lá perto da igreja, não era de vocês lá que estava lá do outro salão? Imagina Jó passeando com a família no shopping. Chega para a criançada, Deus já tinha revertido, já tinha raspado, já tinha parado de raspar, o Espírito Santo já tinha caído, porção dobrada, está lá com as crianças, os filhos, filhas mais lindas.
E de repente ele fala: agora Deus reverteu, vai lá, o brinquedo que quiser. Quem quer McDonald's? Tem McDonald's. Quem quer comida japonesa? Tem japonesa. Quem quer Burger King? Não, Burger King não. Não. Quem quer tal? Vai. À vontade, vai lá. Essa não. Tô certo ou não tô, pastor? Sai fora. A única restrição que Jó falou assim, ó: de todas as árvores desse shopping pode comer, só não pode comer daquela. Daquela lá não. Eu tinha que sair bem dessa, né? Então só tinha uma árvore proibida ali. E a criançada faz festa. E ele passa aquele cartão dos brinquedos. Brinca à vontade, quer ir de novo? Pago de novo. De repente chega um amigo, fala assim: escuta, você não é o Jó? Eu vi na rede social. Você perdeu tudo. Seus filhos morreram. Um dia eu vi lá, estava escrito luto. A coisa estava brava. Você não é aquele Jó? Sou eu. Você está aí tudo feliz? Estou. Como é que mudou tudo? Falou: se eu te contar, você não vai acreditar. Falou: o que foi? Conta o segredo. Falou: porque no meio das cinzas, Deus me mostrou um caco. E com aquilo que ninguém dá valor, eu comecei a raspar. E eu fui raspando até o dia que Deus reverteu a minha sorte. E no dia que Deus reverteu a sorte de Jó, ele não precisava mais do caco. Ele disse: porque antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Eu fiquei com o caco, eu perseverei, eu fiquei firme, eu continuei raspando, eu continuei crendo, eu continuei no altar. E porque eu continuei, eu estou aqui em pé, e o fogo agora está de volta sobre a minha vida. Quem crê que nessa manhã o fogo vai estar sobre a tua vida, queridos? Tem cinza? Tem. Mas no meio da cinza você vai encontrar o quê? Um caco. E eu queria que a gente orasse agora. Fica em pé, querido. Eu não sei o que você vai cantar, Cezinho. Canta algo que vocês conhecem aí. Levanta suas mãos. Olha, deu o meu tempo certinho. Estourei 10 segundos. Agora para esse relógio aí. Porque eu pedi para ficar em pé na hora certa, tá bom? Levanta suas mãos. Deixa eu falar uma coisa, querido. Se alguém aí estiver nas cinzas, depois você quiser pegar um caquinho desse, afinal de contas, quem pregou aqui é místico, não sou eu. Não foi eu que falei de misticismo. Ó, não vou falar quem foi. Entendeu? Então já sabe. Caco profético foi ideia dele. O Espírito Santo falou através dele para mim. A gente é muito amigo, querido. Eu queria que você levantasse suas mãos agora. Estou saindo. Mas eu queria te dizer, guarda isso. Muitas vezes para apagar o fogo, a chama, o Espírito Santo vem. Mas já que eu falei do meu amigo, eu vou falar, queridos. Aquela noite que o Jamal chorou no meu carro tinha sido a noite mais sobrenatural na igreja. O Espírito Santo tinha manifestado. E eu não imaginava que ele estava vivendo aquela dor, aquele choro. E é por isso, Jamal, quando eu olho a sua vida, e hoje nós estávamos orando juntos, eu sei que Deus vai te levar onde você não imagina. Porque Jó, no final, teve muito mais do que ele imaginava. Mas eu estou olhando para você, Jamal, e eu sei que no meio dessas cinzas, você nunca largou o seu caco, você nunca largou a porção que Deus te entregou. E porque você não largou, Deus vai te dar muito mais do que você imagina.
E muitas vezes a gente está sangrando, muitas vezes a gente está doendo, muitas vezes a gente não está entendendo. Jó tinha explicação para o que aconteceu com ele, queridos, mas não. Mas no meio das cinzas, ele pegou um caco e ele começou. Não pare de raspar até você ver a resposta. A resposta está nas tuas mãos. Continua no altar. Você não depende de ninguém para permanecer na presença de Deus. É óbvio que a gente tem discipulado, tem ajuda de pessoas, mas o que eu estou falando é que para a tua intimidade com Deus, você pode continuar raspando. Já está em nós a resposta. Depois, se você quiser algum caquinho, pode guardar, mas agora eu quero que você levante as suas mãos. Eu vou pedir para a pastora Denise orar. Abençoa o nosso retorno para Araçatuba. Mas eu quero dizer, esta igreja vai experimentar o que nunca imaginou. Porque nesse lugar tem um altar de fogo. E quando o inimigo vem para jogar cinzas, quando o inimigo vem para apagar, quando o inimigo vem para dizer o fogo apagou, vocês vão dizer não, aqui tem caco, e desse caco Deus vai fazer fogo de novo, desse caco a glória de Deus vai cair de novo. Porque aqui não temos pessoas que desistem, temos pessoas que perseveram. Não temos pessoas que olham para trás, mas temos pessoas que ficam firmes no altar do Senhor, sabendo, pode ser cinzas, mas no meio das cinzas, eu vou pegar esse caco e eu vou me raspar. Quem quer continuar raspando, dá um glória a Deus bem alto aí, queridos. Levanta as suas mãos, eu vou pedir para a pastora Denise orar. Amém, aleluia, Jesus. Pai querido, tomamos posse dessa palavra. Senhor, ajuda-nos, Pai, a permanecermos firmes, a permanecermos fiéis, Senhor, a não oferecermos fogo estranho a Ti, Senhor, mas, Pai, que nessa manhã o nosso altar possa ser restaurado. Restaura, Senhor, que possamos restaurar o altar, Senhor, no nosso coração, que possamos restaurar, Senhor, o altar na nossa casa. Oh, Jesus, vem sobre a nossa vida, Senhor, nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos, mas a permanecermos firmes, Senhor. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele é fiel para cumprir, Senhor. Mesmo que nós não estejamos vendo ainda. Oh, mesmo que tudo esteja em cinzas, o Senhor é poderoso para restaurar qualquer situação. Oh, Jesus, vem sobre a vida dos nossos irmãos nessa manhã, Senhor. Dá, Senhor, entendimento. Abra os olhos da fé, Senhor, para que eles possam entender o Deus a quem eles servem. Oh, que eles possam decidir nessa manhã, oh, a servir, Senhor, a Ti de todo o coração, independente das circunstâncias. Oh, declaramos que as circunstâncias não vão nos barrar, não vão nos impedir, nós não vamos parar no meio do caminho, mas nós vamos prosseguir para o alvo, para o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Oh, Jesus, declaramos aqui pessoas indesistíveis, pessoas indesistíveis. Oh, acende, reacende essa chama no nosso coração, Senhor. Reacende nessa manhã, Pai. Oh, Pai, eu te peço agora, coloque, Senhor, armas, como Jó pegou esse caco, coloque armas na nossa mão, Senhor, para que possamos, Senhor, lutar e vencer. Nós não sabemos quais armas que os nossos irmãos necessitam, mas declaramos, Senhor, coloque armas poderosas na mão dos nossos irmãos, Senhor, para lutar e para vencer, Senhor. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque nós temos um Deus fiel, um Deus que não desiste de nós. Muitas vezes nós somos tentados a desistir,
mas o Senhor não desiste de nós. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas estratégias, pelas Tuas armas, Senhor. Muito obrigado porque nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos irmãos, nós temos as pedras, as pedrinhas do nosso lado que nos ajudam. Muito obrigado pela Tua igreja, Senhor. Muito obrigado pelo Teu corpo, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Nosso coração é grato. Nosso coração é grato, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. 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 Posso ler só um versículo? Temos, pois, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, somos quebrados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas nunca destruídos. Agora, quando Deus faz de novo, Ele não cola os cacos, Ele constrói um vaso novo e melhor. E é isso que Deus vai fazer com a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Um abraço.